Meu querido irmão, minha querida irmã catequista. Então, este é o mês vocacional, o mês de agosto, e ele inicia com a vocação à vida sacerdotal. Então, foi pedido ao padre que falasse um pouco sobre esta vocação, que também faz parte das vocações da Santa Mãe Igreja, o chamado a ser padre, o chamado a ser sacerdote. Então eu me lembro que eu tinha por volta aí de uns 14, 15 anos, quando eu tive esta vontade. Eu digo vontade porque Deus vai fazendo com que você viva a vontade dele. Então, o chamado de Deus também é um convencimento de que o amor é maior do que todas as barreiras que podem acontecer na nossa vida. Então, foi durante esta época que eu comecei a pensar neste chamado. Mas ele só veio acontecer de verdade em 1998, quando eu já tinha por volta aí de 18, 19 anos, quando realmente eu comecei a participar da pastoral vocacional da nossa Diocese de São Miguel Paulista. E que por uma grande providência tinha como uma das suas coordenadoras a irmã Eliene. Então, neste tempo, o Padre Névio foi aquele que me acompanhou também durante este início da minha caminhada vocacional. E então, lá, depois de um acompanhamento de quase 2 anos, foi que eu resolvi entrar no seminário diocesano, que naquele momento se chamava Seminário São José. E fui no dia 6 de fevereiro do ano de 2000. Então, é o dia em que a igreja celebra o dia de São Paulo Mique e seus companheiros mártires. Então, foi em um dia de domingo, nublado, que eu entrei no seminário diocesano. E o que é esta vocação sacerdotal? Então, no seminário, durante 3 anos, nós estudamos filosofia. Depois, nós estudamos mais 4 anos de teologia também na faculdade. Então, se a gente somar aí este tempo, dá aproximadamente 7, 8 anos de formação na minha época. Mas eu fui convidado a estudar fora do país, em Roma, e lá a teologia dura apenas 3 anos. Então, fiz aí uma economia de 1 ano nessa formação. E na proximidade da minha ordenação, que foi no ano de 2007, isso quer dizer há 13 anos atrás, é sempre importante escolher um tema, um trecho bíblico, do qual aquele que é chamado a ordem sacerdotal se identifique. Então, para minha ordenação, eu escolhi a passagem do profeta Isaías, o capítulo 43, o versículo 1, aonde diz assim: Eu te chamei por teu nome, tu és meu. Então, esta foi a frase que eu escolhi para esta minha caminhada sacerdotal. Nunca esquecer de quem somos, porque quando nós sabemos a quem pertencemos, o nosso caminho é muito diferente. E é muito importante que você, catequista, lá na minha paróquia de origem, eu não falei no início, mas eu também fui catequista. Então, é muito importante que você se lembre de uma possibilidade. A vocação sacerdotal é uma destas possibilidades que Deus pode preparar também para você.
né? Você que também pode levar estas crianças a descobrirem Jesus de Nazaré, podem também ser instrumentos de Deus para este chamado. Então que você possa também lembrar de colocar também diante de toda a realidade vocacional, lembrar também aos catequizandos da importância desta vocação para a Igreja de Jesus Cristo. Então eu sempre penso que a minha vocação, ela nasce de algo humano, né? Nós sempre pensamos que a vocação sacerdotal parece algo que nasce fora da nossa realidade. Pelo contrário, ela nasce da realidade de querer ajudar o ser humano. Não existe um outro caminho sacerdotal que não pense deste modo. Ajudar as pessoas, lembrando sempre de Jesus de Nazaré. Lembrando que ele veio para isto, para ajudar, para estender a mão, para lembrar aos seres humanos que Deus existe e que esse Deus é muito bom. Então, a vocação sacerdotal, muitas vezes pensada, não sei como e de que modo, como um lugar de talvez liderança, não sei como muitas vezes as pessoas imaginam, né, nesse grande imaginário coletivo, mas o mais importante desta vida sacerdotal é o serviço. Servir por amor. Não é servir de qualquer modo, não é servir de qualquer jeito, mas é servir com aquilo que somos aqueles e aquelas que Deus colocar no nosso caminho. Então, que este tempo vocacional seja também um tempo de meditação para você, meu irmão e minha irmã catequista, que esta bênção de Deus esteja sempre sobre a sua vida e também sobre o padre da sua paróquia, que você também possa rezar por ele, porque, como eu falei, né, nós somos humanos, né? Que você não esqueça disso, é muito importante. Deus nos chamou para uma missão muito maior do que nós mesmos. Que você possa sempre rezar pelas vocações. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.